Amém, meus queridos. Então, hoje nós estaremos começando a introdução da segunda carta aos Coríntios, né? A última carta que nós estudamos, finalizamos o 1 Coríntios, o capítulo 16. Conseguimos, né? Como o irmão Álvaro mencionou na oração, com a graça do Senhor, de ter terminado, né, a 1 Coríntios e começaremos hoje 2 Coríntios. Como eu disse, hoje não vai ter a leitura, porque nós iremos tratar da introdução da carta, né, que é muito rico de detalhes, falar um pouquinho da primeira carta também, dessa segunda carta, introduzindo ela, ok? É, então hoje, né, começamos então a estudar, eu diria, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Por que que eu digo isso? Porque vendo essa carta, nós podemos ver o coração do apóstolo Paulo, né? Uma carta muito pessoal, onde ele tem bastante emoção no bom sentido, e nós podemos ver muito o coração do apóstolo Paulo aí, ao escrever essa carta. Como já estudamos em 1 Coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade rica, né? Por suas rotas marítimas ali do Mediterrâneo na época de Paulo, com seus dois portos que tinham ali, que era Licaônia, que era ao oeste, e o Cencreia ali ao leste. Corinto tinha ali convertido as suas residências normais, muitas partes delas, em uma população temporal, devido a essa migração que havia muito naquela época, por ser justamente uma cidade de comércio e portuária, né, que movimentava muitas pessoas. Ou seja, ali estimava-se ali na época de Paulo que haviam 80 mil pessoas naquela época, sendo essas pessoas pessoas que moravam ali de uma forma permanente e muitos também que ficavam ali durante semanas, às vezes por meses, trabalhando. Então, assim, esse era o contexto ali da cidade. E Paulo, nós vemos que Paulo chegou a Corinto na primavera do ano 50, e ele permaneceu ali durante 18 meses, quase 2 anos. E ali, né, fundou a primeira igreja do sul da Grécia. Os líderes ali, nós vemos dessa igreja, personagens que nós citamos, inclusive, muitos deles na sua primeira carta aos Coríntios. Nós vemos alguns nomes como Crispo, Sóstenes, Gaio, Estefanas, Fortunato e Acaico. Paulo também ali recebeu uma ajuda em seu ministério de Timóteo e Silas, que vieram ali das igrejas da Macedônia, e os cristãos ali de Éfaso enviaram também Apolo a Corinto, conforme também nós estudamos em Atos capítulo 18. E assim, quando o apóstolo Paulo decidiu partir do sul da Grécia, ele pôde deixar ali a igreja nos cuidados de pessoas capacitadas ali, quando ele decidiu ir pregar em Éfaso. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele chama ele mesmo de o pai espiritual dos coríntios ali, porque ele foi o fundador da igreja de Corinto. Mas mesmo distante, nós vemos que Paulo continuou ali ocupado com a igreja de Corinto. Ali devido aos muitos problemas que surgiram, onde grande parte nós vimos no estudo em 1 Coríntios, né? Foi uma igreja, inclusive, uma igreja muito problemática, deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Mas é bom nós entendermos aqui, a primeira carta não foi a primeira. Uma carta, ela tinha sido escrita antes da primeira. Essa carta, a primeira, na verdade, a que foi a primeira, nós não temos. E essa carta, na verdade, ela trouxe muita confusão e tinha ali sido muito mal interpretada pelos coríntios ali. Daí então Paulo escreveu 1 Coríntios, porque a primeira tinha sido confusa, que na verdade foi a segunda carta, como eu disse. E foi com esse propósito que Paulo escreveu 1 Coríntios, justamente para sanar muitas das dúvidas que eles tinham e tratar também de muitos assuntos delicados. Vimos
que o apóstolo dedicou 3 capítulos somente ali para falar de moralidade, como nós vimos no estudo de 1 Coríntios, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Ele gastou esses 3 capítulos apenas só para falar ali de moralidade. Isso porque ele tinha recebido ali informações a respeito das coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto por meio dos membros ali da família de Cloe. Mas mesmo depois de Paulo escrever 1 Coríntios, os problemas ainda continuaram. Paulo tinha enviado ali Timóteo e Erasmo a Corinto, conforme nós vemos em Atos capítulo 19 e em próprio 1 Coríntios no capítulo 16. Mas Timóteo voltou. Nós veremos isso aqui na segunda carta, né, no primeiro capítulo, que Timóteo voltou. E os problemas ali continuaram. Quando a situação, então, piorou, Paulo deixou Éfeso e foi para Corinto, para solucionar ali a questão do ofensor e da ofensa. A sua segunda visita, sem dúvida alguma, foi muito dolorosa, e nós veremos isso daí no segundo capítulo dessa segunda carta, que foi uma visita muito dolorosa para o apóstolo Paulo. Ele foi a Corinto ali para suprir a falta de um pastor na congregação, mas ele acabou sendo desprezado pela igreja de Corinto. E esta rejeição o fez retornar ali para Éfeso, onde ele escreveu a sua dolorosa carta, que é citado aqui na segunda carta, no capítulo 2 também. E essa, na verdade, foi a terceira carta, que ele cita na quarta, que é a segunda que nós estaremos abordando agora. Essa terceira carta nós não temos também. Ela se perdeu. Então, no total, foram 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. O que nós sabemos dessa carta, que é relacionada aqui na segunda, que a terceira carta, que foi a carta dolorosa, ela foi entregue aos coríntios por intermédio de Tito. Então, Paulo encarregou a Tito que arbitrasse ali e restaurasse a ordem ali na igreja de Corinto, e que dentro de um tempo informasse para ele. Enquanto isso, Paulo então partiu de Éfeso e foi para Troade, no caso. E ali ele esperou a volta de Tito. Mas aí, como Tito não chegava, o apóstolo ali ele viajou por terra, né? Ele não foi por barco, no caso, porque a rota por mar ele tinha descartado ali por causa do inverno. E Paulo, então, esperava que enquanto ele estava a caminho da Macedônia a pé, ele podia, então, encontrar Tito no caminho, né? E nas paradas que teve que fazer em seu deslocamento ali, Paulo, então, começa a escrever a segunda carta aos Coríntios, que é, na verdade, a quarta carta. Quando ele acabou de escrever, nós veremos isso daqui, o capítulo 7, ele teve a grande alegria de encontrar com Tito, que tinha chegado ali são e salvo, levando a notícia de que a igreja de Corinto tinha se arrependido e que ela desejava seguir o ensino da Escritura e ali se submeter à autoridade apostólica do apóstolo Paulo. O tema da ofensa, então, e do ofensor tinha tido ali uma conclusão satisfatória, e foi isso que Tito relatou para Paulo. E como resultado, o ambiente espiritual de Corinto tinha melhorado grandiosamente, para a grande satisfação ali, então, de Tito e Paulo. Então, tendo ali escrito até o capítulo 7, ainda ficou, então, faltando o apóstolo Paulo tratar de 2 problemas ainda que ficaram faltando. Um era da coleta, que ele tratou no capítulo 8 e no capítulo 9, e também da crescente oposição ao seu apostolado. Ele tratou no capítulo 10 ao capítulo 13. Então, Paulo, após encontrar com Tito, outra vez ele voltou a tomar a pena e começa a escrever sobre a coleta para os santos de Jerusalém, que ali estavam sendo afetados por uma grande pobreza,
coleta que já tinha sido mencionada, inclusive, no último estudo que nós fizemos, no capítulo 16 de 1 Coríntios. Então, embora ele tivesse promovido a coleta entre as igrejas da Galácia, Macedônia e em Corinto, ele preferiu, no entanto, não ver se envolver ali nessa obra. E para evitar ali, justamente, que alguém da igreja de Corinto pudesse explorar os coríntios, né? Os coríntios ali no caso, né? Essa, inclusive, meus irmãos, é uma forma ainda que até na igreja dos nossos dias nós seguimos o modelo. O pastor nunca toca no dinheiro. O dinheiro ele é recebido e toda igreja que é a igreja séria, ela faz o seguinte: os diáconos para os batistas, né? E os presbíteros para os presbiterianos. Os diáconos ou os presbíteros, eles vão lá e contam. Nunca é o pastor que conta, né? Então é um motivo que nós vemos que até o próprio apóstolo Paulo, ele não se envolvia, né, com o dinheiro em si. Claro que ele podia pegar o dinheiro e levar para Jerusalém, mas na hora da contagem, saber os valores, tudo, isso tem que ser averiguado pelos diáconos e presbíteros, para a segurança da igreja, né? Então, hoje em dia, toda a igreja séria segue essa mesma forma, né, de o pastor não ir lá e contar o dinheiro e receber o dinheiro, mas isso ser feito por outros, né, outras pessoas, normalmente os diáconos e os presbíteros da igreja. Agora, outra coisa importante de frisarmos é que o tom e o teor de 2 Coríntios foi diferente de 1 Coríntios, em que Paulo discute temas práticos da igreja em 1 Coríntios. 2 Coríntios apresenta um discurso ali profundamente teológico, ensina verdades que não aparecem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Por exemplo, essas verdades compreendem os ensinos apostólicos sobre a nova aliança, que nós veremos no capítulo 2 e ao capítulo 4, sobre também as moradas, né, que são terrenas ou celestiais, que nós veremos no capítulo 4 e no capítulo 5, e a do ministério da reconciliação, que nós veremos também no capítulo 5. Estes ensinos eram frequentemente escritos num ambiente ali sob pressão, como refletem ali nas citações e os sofrimentos de Cristo, que Paulo relata, que nós veremos. As palavras de Paulo são um tesouro ali de verdades doutrinárias, né? Então vai ser algo muito interessante também da gente estar percorrendo ali e aprendendo. E sabemos que Paulo foi primeiramente, então, a Corinto. Pela primeira vez ele foi, então, no ano 50. Então, daí ele partiu, ficando ali 18 meses, né, quase 2 anos, ele partiu para Éfaso, em 52. Então, a epístola de 2 Coríntios, de Coríntios aqui, foi concluída no ano de 56, só para a gente entender aqui, né, no tempo. Ele chegou no ano 50, ele partiu no ano 52 para Éfaso, e no ano 56 foi quando ele concluiu aqui a sua segunda carta, que na verdade era a quarta, né? E talvez os estudiosos dizem que foi no ano 56, talvez, né? Provavelmente no último semestre do ano. Daí então, da Macedônia, né? Paulo, ele partiu para Corinto, onde ele passou o inverno de 56 e de 57. Ali ele supervisionou o trabalho que estava acontecendo na igreja e ali ele escreveu a famosa também o livro Romanos. Então, nesse período de 56 e 57, o período onde ele ficou ali em Corinto, supervisionando o trabalho, ele também escreveu Romanos. Em 2 Coríntios, nós abordaremos os seguintes temas. O primeiro, sofrimento e glória. Depois nós veremos aliança, transformação. Como eu citei ali também, outro tema, morada terrena e morada celestial. Reconciliação e justiça divina. Escatologia e cristologia, e também abordaremos confiança e apostolicidade, que é um assunto muito presente, né? Muitos falam que 2 Coríntios é a carta
da defesa do apostolado do apóstolo Paulo. Por isso que eu digo que essa questão de confiança e apostolicidade ali é algo muito pesado aqui em 2 a Coríntios. E também nós entendendo o contexto ali que estava acontecendo. Outra coisa que é necessário entendermos antes de nós abordarmos a carta em si é quem são os adversários do apóstolo Paulo. Esse é um assunto muito importante de nós entendermos. E elas se reúnem em 4, que são os espirituais, que nós vimos na primeira carta aos Coríntios, que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo na sua primeira epístola, né? Os gnósticos, os teólogos e os judaizantes. Esses judaizantes também foram terríveis. O gnosticismo, nós já falamos bastante também, inclusive em outras cartas, inclusive Colossenses, onde ali nós vimos que já tem um gnosticismo bem amplo em seu sentido. Ele deu muito trabalho para a igreja cristã, principalmente do segundo século. Mas nós vemos também que eles começaram já no primeiro século. Vemos que os seus ensinamentos de culto aos anjos, né, que Paulo combate ali aos Colossenses, as suas filosofias gregas e a negação de que Jesus veio em carne, ela é combatida também não somente pelo apóstolo Paulo, mas nós vemos também pelo apóstolo João. O apóstolo João combate bastante essa teoria de que Jesus não veio em carne, né? Da divindade do Senhor Jesus, que era ali negada pelos gnósticos, que entendia que tudo que é do corpo, né, é mal. Então Jesus não poderia vir num corpo. Então nós vemos que não somente Paulo combateu isso, mas o apóstolo João também foi muito enfático e na sua primeira carta ali, sua primeira epístola, escreveu muito basicamente sobre isso, né, sobre esse assunto, defendendo a divindade, né, do Senhor Jesus Cristo e defendendo também a humanidade dele, que ele veio também em carne. E nós veremos no capítulo 11 que os adversários de Paulo também eram judaizantes. Tudo em 1 Coríntios, no capítulo 11, 22, aponta a origem judaica dos adversários. Paulo também combate os judaizantes, nós vemos em Gálatas e Colossenses. Os judaizantes, na verdade, era algo terrível, porque eles negavam a suficiência de Cristo. E os judaizantes, eles apelavam para a lei de Moisés. E Cristo já não era suficiente por si só. Tinha que ser Cristo e mais a circuncisão. Cristo e mais a lei. E Paulo sabia que esse assunto era crucial. E Cristo, somente Cristo é suficiente. Nós estudamos também Gálatas. Gálatas, Paulo já começa batendo forte neles. É uma das cartas onde a gente consegue perceber o teor de como Paulo escreve. Ele está um pouco contrariado, né? Na verdade, está bem contrariado. E chega ali já chamando eles de insensatos, como decaíste da fé, e ali ele já começa, se vocês partirem de um evangelho que nós pregamos para um outro evangelho, seja amaldiçoado, né? Como partistes tão depressa, ó Gálatas, da fé que lhe foi confiada ali, decaístes da fé. E aí Paulo termina no capítulo 5, ali, né, do versículo 2 em diante, dizendo que se vocês deixar de circuncidar, ou seja, se vocês voltarem para a lei, para essas coisas, Cristo teria morrido em vão. De nada valeria. Então, o que esses judaizantes era algo muito perigoso que eles estavam ensinando ali, que Jesus somente não era suficiente, que tinha que ser Jesus e também a lei de Moisés. E ali nós vemos que para combater e impor o que eles queriam, que não era só Jesus somente não era suficiente, eles começaram a fazer o quê? Atacar o apóstolo Paulo. Né? Então, a grande jogada dos judaizantes ali que se infiltraram em Corinto, eles começaram a atacar o apóstolo Paulo. E veremos que Paulo faz uma grande defesa ao seu apostolado por diversos motivos em 2 Coríntios. Ele defende o seu chamado apostólico, citando a igreja de Corinto como a sua carta de recomendação no capítulo 3. Ele cita as suas tribulações pela causa de Cristo como um exemplo de um apóstolo verdadeiro,
em 2 Coríntios, no capítulo 11. Ele cita ali também os seus trabalhos realizados de graça, mostrando que ele era um apóstolo e não um charlatão, como eles estavam dizendo ali no capítulo 12 também, que nós abordaremos. Ele fala também das grandes manifestações e da autoridade de Deus que foi demonstrada pela sua vida, como marcas de um verdadeiro apóstolo. Grandes sinais, maravilhas e milagres foram realizados através da vida do apóstolo Paulo. E nós veremos que ele fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 12. E a maior prova de todas que ele era um apóstolo verdadeiro era de que Cristo falava através dele. Que nós veremos, ele vai concluir ali, né, no capítulo 13 de 2 Coríntios. E aí, meus irmãos, não tem nem o que falar, né? O apóstolo Paulo, na verdade, Deus falava através dele, revelava para ele. Nós temos grande parte do Novo Testamento que foi revelada pelo Senhor através da vida do apóstolo, o apóstolo Paulo, né? Então é inquestionável, isso é inquestionável. E a igreja de Corinto tinha, além desse grupo, né, um grupo de pessoas também contrário a Paulo, que era o famoso grupo dos espirituais. Nós falamos também na primeira carta aos Coríntios sobre esses espirituais. O termo aqui que é usado no Novo Testamento, pneumáticos, né? Eles são os pneumáticos, né? Que no grego é pneumatikoi. Aqui existe um contexto muito importante para nós entendermos, que tem muito a ver com Apolo. Apolo, que era natural de Alexandria, nós vemos ali, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 24, que foi influenciado por um judeu filósofo chamado Filo. E ele veio para Corinto para ensinar a fé cristã dentro da estrutura do pensamento filosófico de Filo. E sabemos que Apolo era um homem muito eloquente, cheio de eloquência e grande retórica, muito sábio e poderoso no falar. Assim, os coríntios ali eles começaram a usar a terminologia semelhante ali a de Apolo, né, que veio de Filo. E eles eram quem? Os espirituais, que nós citamos, né, no 2º capítulo de 1 Coríntios. Eles eram os sábios, os fortes, eram os respeitados ali, né, de Corinto. Segundo o argumento, esses espirituais, eles ridicularizavam a capacidade oratória do apóstolo Paulo. E aqui, meus queridos, eu quero ler esse versículo para demonstrar isso, para ver como que eles tratavam e como que eles pensavam do apóstolo Paulo. É muito, muito interessante. É o capítulo 10 de 2 Coríntios, é o único versículo que eu vou ler hoje. No versículo 10. Essa era a forma como eles tratavam o apóstolo Paulo e como eles pensavam do apóstolo Paulo. Eles dizendo aqui, as cartas que eles estão falando aqui eram as cartas que o apóstolo escreveu. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Olha como que eles achavam do apóstolo Paulo, que as cartas que ele escreviam eram muito fortes, mas a presença dele era fraca. Olha o que eles estão falando. A presença do apóstolo Paulo era fraca e a palavra dele era desprezível. Olha o que eles estão falando. Porque Paulo falando, ele falava, a forma como Paulo falava era desprezível. Olha que coisa terrível aqui. Eles desprezavam o apóstolo Paulo, dizendo que as suas cartas eram fortes, mas a presença de Paulo era fraca, pois eles estavam encantados com as habilidades oratórias de Apolo. E vimos que os coríntios, eles adoravam Apolo. Eles estavam até pedindo para o apóstolo Paulo enviar ele de volta. E Paulo até insistiu, né, para que Apolo voltasse, mas Apolo disse que de jeito nenhum, como nós já vimos na primeira carta, de jeito nenhum eu vou.
Ele não queria ir de jeito nenhum para lá. O próprio Apolo sabia a motivação dos coríntios. Eles gostavam de Apolo porque ele era eloquente, ele era cheio da boa filosofia, ele era cheio da boa retórica, ele falava bem. Ele falava bem, ao contrário da forma como eles viam Paulo, que falava em simplicidade, eles desprezavam Paulo por causa disso. E Paulo, segundo muitos estudiosos, não tinha a mesma eloquência, né, de Apolo. A grande verdade, meus queridos, que não era bem assim. Paulo, ele pregava da forma que ele pregava com um propósito. Ele fazia isso de propósito. Ele se esvaziava. Paulo tinha uma retórica incrível, na verdade. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de uma das mentes mais brilhantes do século, do primeiro século. O apóstolo Paulo influenciou o Ocidente até os nossos dias de hoje, mais do que qualquer filósofo que já existiu nessa face dessa terra. Foi uma das mentes mais brilhantes que já existiu. Mas ele não quis usar a sua inteligência, ele não quis usar a sua boa retórica, a sua filosofia. Para Paulo, só importava uma coisa: pregar Cristo e Cristo crucificado. Ele tinha boa retórica, ele tinha boa filosofia, ele conhecia os poetas da Grécia, conforme nós vemos em Atos 17. Ele conhecia os poetas da Grécia, mas ele se propôs em se esvaziar, pregar com extrema simplicidade, para que Cristo aparecesse, somente Cristo, e ele diminuísse. E ele fazia isso de propósito, irmãos. Como ele mesmo disse, só propus entre vós, ó Coríntios, uma coisa: pregar Cristo, nada mais. Eu não quero aparecer, eu não quero falar de filosofia, eu não quero falar dos poetas, eu não quero falar de nada. Eu quero pregar Cristo com simplicidade, de uma forma que ele cresça e eu diminua. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos, quando eu disse que esse contexto ele é riquíssimo, essa situação onde eles estavam desprezando o apóstolo Paulo, a influência de Apolo, nós temos um ensinamento riquíssimo, que eu acredito que todo cristão, principalmente os pregadores, deveriam entender isso, que importa somente pregar Cristo, somente Cristo, como o apóstolo Paulo fazia, com simplicidade. Pregar Cristo, se propor a pregar somente Cristo. Esse é o grande propósito do cristão, não só dos pastores e pregadores. Todo cristão deve se propor em pregar somente Cristo, sem aparecer. Eu sempre falo e gosto de enfatizar isso. No cristianismo, meus queridos irmãos, existe apenas uma estrela. Não há espaço para estrelismo. A única estrela que brilha é o Senhor Jesus Cristo. Eu converso, inclusive, até com Gabriel, que está na frente do louvor aí da nossa igreja, que cuidado com o estrelismo. Principalmente nessa área de louvor, de adoração, sempre vem os estrelinhas, né, que gostam de se mostrar, tudo. É uma parte ali da liturgia de culto que nós temos que tomar muito cuidado, para que não haja demonstrações pessoais, estrelismo, porque no culto, no cristianismo, só existe uma estrela, irmãos, que brilha, e essa estrela é Cristo. E todos nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, se propor em pregar somente Cristo e Cristo crucificado, né? Agora, uma coisa que deve ter passado pelas cabeças dos irmãos agora, pelo pensamento dos irmãos, então houve uma divisão entre Paulo e Apolo? De forma alguma. É bom a gente entender o que estava acontecendo aqui. Não foi Apolo que colocou os espirituais de Corinto contra Paulo. Foi quando Apolo ali deixou Corinto que os judaizantes, né, chegaram lá. E ali eles começaram a converter os espirituais contra o apóstolo Paulo. O apóstolo, assim, reflete o argumento, ele empregava uma linguagem que reflete a ênfase que os judaizantes punham na lei e na aliança, enquanto os espirituais punham no espírito. E em toda 2 Coríntios, Paulo teve que se opor tanto aos judaizantes como também aos espirituais, a fim de separar os dois, cortar o mal pela raiz. E eu, particularmente, eu acredito que Apolo
quando Paulo ali estava convencendo ele a voltar a Corinto, ele não queria justamente por entender o porquê eles queriam ele lá. O porquê que eles queriam Apolo lá. Apolo, ele deve ter refletido ali até na forma eloquente e filosófica que ele usava para pregar. E com certeza, Apolo refletiu na forma simples de Paulo, sem demonstrar eloquência, filosofia, mas se propor apenas em pregar Cristo. Com certeza Apolo refletiu nisso. E a grande prova que Apolo refletiu e deve ter refletido nisso foi que ele não quis, foi a sua relutância em voltar para Coríntios, porque ele reprovou os coríntios justamente por essa atitude deles. E possivelmente ele reprovou até mesmo seus próprios métodos. Então é importante a gente entender aqui que Apolo era super inteligente, super eloquente, só que a forma como ele estava pregando despertou algo não muito bom nos coríntios. Isso não foi culpa de Apolo. Mas, obviamente, por ele entender o que estava acontecendo e ver a atitude do apóstolo Paulo, eu tenho certeza que a pessoa que mais aprendeu nessa situação toda foi Apolo, sem dúvida alguma. E a grande prova é que ele não quis voltar lá, né? Justamente por entender o que estava acontecendo em todo aquele contexto. Então, meus queridos, para finalizar, essa carta é, ao mesmo tempo, uma carta triunfante ali de vindicação do ministério apostólico do apóstolo Paulo e uma acusação das pretensões dos espirituais e dos judaizantes, que alguns teólogos chamam esses judaizantes que chegaram até de superapóstolos. Que eles achavam que eles eram maior que o apóstolo Paulo e queriam rebaixar o apóstolo Paulo. Por isso que muitos teólogos chamam esse grupo de judaizantes que se infiltraram na igreja de Corinto como superapóstolos, né? Porque eles achavam que eles eram maior que o apóstolo Paulo, que tentavam ali destruir a reputação do apóstolo Paulo e ali mostrar que ele era fraquinho, que ele era muito simples, ele não tinha a eloquência de Apolo e tentava ali desmoralizar a reputação do apóstolo Paulo, ali basicamente caluniando a pessoa e as motivações do apóstolo Paulo, acusando inclusive ele até de ser um charlatão. Por isso que o apóstolo Paulo, nós vemos, também terá um grande cuidado com relação à forma como é administrado o dinheiro também na segunda carta. Então é isso, meus queridos irmãos. Hoje foi algo simples, mas eu acredito que tem bastante detalhes aqui que foram bem importantes aqui, e vai ser importante para a nossa continuação, para a gente entrar na carta e poder aproveitar o máximo, né, possível dessa carta maravilhosa aqui. Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração então agora, e a gente pedir para o Charles então estar finalizando, eu vou fazer uma oração, e a gente pode entrar um pouquinho aqui no nosso bate-papo.